Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos novamente à nossa terceira aula. Bom, na aula de hoje, iremos estudar a unidade 4 da disciplina Funcionários de Escolas, com o título de Gênese Histórica dos Funcionários, Religiosos, Coadjutores, Escravos Serviçais, Subempregados Clientelísticos e Burocratas Administrativos, reconstruindo a identidade deles. Bom, na aula passada, vimos que os funcionários de escola também têm uma trajetória histórica. Inicialmente, no período jesuítico, suas funções eram exercidas pelos irmãos coadjutores. Bom, eles eram auxiliares, que mesmo que instruídos, viviam em posição de subalternidade em relação aos padres, dentro do colégio e do seminário. Bom, para a gente saber melhor essa história, como que era o ensino antigamente, onde os religiosos eram os professores e os irmãos coadjutores eram os primeiros funcionários, vamos acompanhar uma enquete, uma entrevista sobre a nossa escola atual. Como que funciona a nossa escola no período hoje, no período atual? Vamos acompanhar? A função da escola atual vai além de simplesmente ensinar os conteúdos previstos na matriz curricular de cada disciplina. Paulo Freire já considerava o professor como um educador e, através deste ponto de vista, o profissional em educação deve levar em consideração a individualidade de cada educando e fazer com que ele participe do seu grupo ativa e afetivamente, apropriando-se de valores, crenças, conhecimentos acadêmicos e referenciais socio-históricos. Mas será que as escolas estão preparadas para essa nova realidade? Acompanhe o que pensam os nossos entrevistados. O ambiente escola hoje, em relação à minha época, por exemplo, mudou muito porque existem muitos recursos, né? As políticas públicas da educação hoje, elas são voltadas para a evolução, até mesmo a globalização em si, né? Então nós temos hoje nossas escolas todas são equipadas com computadores, né? Muitas escolas já estão com tablet, quer dizer, as crianças têm uma evolução da internet, pode se conectar. É uma evolução benéfica para o conhecimento, né? Eu acredito muito boa. Eu avalio que hoje existem muitos recursos para a sala de aula. Essa parte tecnológica aumentou muito rápido. E eu avalio que o maior problema que nós temos é que a população não acompanha. A gente tem um atraso dos professores, das formações e do aluno também, porque você pensar com a tecnologia, aprender com a tecnologia, você exige habilidades diferentes e comportamentos diferentes, você precisa buscar mais. Eu avalio que essa mudança, essa transformação tem, de fato, sido muito rápida, muito brusca. Nós, na nossa época, não contávamos com todas essas tecnologias. Então, nós temos uma certa dificuldade. O oposto deles, eles têm muito mais facilidade. E a gente vem buscando, mas isso requer investimento na formação de professores. A escola tem que trabalhar de duas maneiras. Uma, trabalhando de maneira assim até arcaica, mas ela tem que trabalhar com rigidez de não permitir, às vezes, tecnologia entrar dentro de sala de aula para conseguir ter a atenção do aluno. Um celular na mão do aluno hoje, com WhatsApp, Facebook, Twitter, inúmeras coisas, você acaba perdendo esse aluno. Ele é um aluno conectado a tudo e às vezes não conectado a nada. Tem um professor dentro da equipe que utiliza essas dinâmicas. O celular não é permitido o uso, ele está dando a todo o conteúdo, e em determinado momento ele pede para que os alunos organizem grupos e pesquisem na internet um tema, um assunto, e construa ali uma apresentação. Isso é uma dinâmica utilizada para aproveitar a tecnologia dentro de sala de aula. Na realidade, nós precisamos mesmo implantar nas escolas, nós não podemos ficar na era atrasada, como diz, né? Nós temos que estar realmente evoluindo. Eu sou a favor que a gente, o mais que a gente puder, contribuir para que as escolas estejam voltadas para os conhecimentos, para a globalização, para a era da internet, para a era da lousa digital. Eu acho tudo muito benéfico, é uma ajuda para o profissional e também um conhecimento maior para as crianças. E você, está preparado para receber os educandos? Já parou para pensar em como conquistar a confiança e a atenção de cada um? Lançado o desafio. Bons estudos e até a próxima!
Bom, então podemos ver que temos opiniões diferentes, que a escola atual hoje, ela está voltada mais para os meios tecnológicos, a escola evoluiu e sendo assim, os professores também precisam evoluir, eles precisam buscar uma formação, até mesmo para saber lidar com essas novas tecnologias. Então vamos acompanhar como que se dava esse ensino antes. Vimos que o ensino hoje está mais evoluído, tem os meios tecnológicos que querendo ou não, ajuda os alunos a aprenderem melhor, a ter um melhor aprendizado, mas vamos acompanhar como que se dava esse ensino antes. Bom, os primeiros funcionários estão presentes na construção e no funcionamento da primeira escola, o Colégio dos Jesuítas de Salvador, em 1550. Eles se chamavam Diogo Jacome e Vicente Rodrigues. Ali trabalhavam 6 religiosos, jesuítas e 4 professores e 2 irmãos coadjutores. Os professores davam as aulas, a princípio de primeiras letras e logo em seguida do que corresponde hoje ao ensino médio. E os coadjutores, o que eles faziam? Como o colégio funcionava em regime de internato, os religiosos eram responsáveis não somente pelo ensino, mas por toda a vida dos alunos. Alimentação, saúde, lazer, religiosidade, desenvolvimento corporal e psicológico. Em uma palavra, por toda a sua educação. Os 2 coadjutores, os que vieram depois para o Colégio dos Jesuítas de Salvador e dos outros que se seguiram, trabalhavam como cozinheiros, enfermeiros, sacristões, horticultores, bibliotecários, vaqueiros, administradores de fazendas, pilotos de navio, construtores, pintores e outras ocupações mais ou menos relacionadas ao processo de ensino. Bom, então podemos acompanhar que os primeiros professores foram os religiosos, que eram os padres. Sendo assim, os coadjutores eram funções de apoio, eles faziam tudo. Os religiosos, os padres, cuidavam do ensino, mas por toda a vida do aluno também, alimentação, saúde. E os coadjutores faziam tudo, desde a construção dos colégios, até mesmo da horticultura, onde eles cuidavam daquele alimento para que aquele alimento fosse preparado. Na realidade, eles faziam tudo e eles foram os primeiros funcionários de escola. Com o trabalho desses e de outros coadjutores, assegurava-se a qualidade da educação. Até hoje, ao se visitar os prédios que não foram derrubados, ficamos admirados com a solidez das construções e a dimensão das bibliotecas e dos laboratórios. A temperatura ambiente sempre agradável. Vê-se até hoje a mão dos coadjutores. Imagine-se quanta contribuição essencial eles deram para o suporte do ensino e também para a educação integral da criança e do adolescente. Bom, então podemos ver que esses coadjutores fizeram um belo trabalho, né? Que até hoje, na apostila mesmo, o autor fala que são construções sólidas, que eram ambientes bem preparados. Então, podemos ver que eles desempenhavam bem a função deles. Em 1759, os jesuítas foram expulsos do Brasil e das outras colônias de Portugal. Seus colégios, escolas e fazendas foram confiscados. Seus bens móveis e imóveis, incluindo os escravos, incorporados ao patrimônio da coroa ou dividido entre os amigos do rei. Calcula-se que nas fazendas dos religiosos haviam mais de 1 milhão de cabeças de gado. Por exemplo, somente na fazenda Santa Cruz, que mantinha um colégio do Rio de Janeiro, passaram para os funcionários reais 10 mil réis dos jesuítas e 10 mil de seus escravos, que se destinaram ao seu sustento depois da alforria. Ora, toda essa riqueza que permitia a manutenção e a multiplicação dos colégios era fruto do trabalho dos coadjutores, os nossos primeiros funcionários de escolas.
Para substituir os colégios e as escolas dos jesuítas, o rei Dom José e o seu primeiro-ministro, o Marquês de Pombal, instituíram as aulas régias. Qualquer pessoa alfabetizada que dominasse a gramática e a aritmética se apresentava ao presidente da Câmara para dar aulas. Obtida a autorização de Lisboa, o professor reunia aos poucos os alunos que se dispusessem a aprender numa sala de sua casa, numa sacristia ou num cômodo de alguma repartição pública. Dava suas aulas pelas quais recebia um parco salário da Câmara Municipal, a qual para isso recolhia dos açougueiros e dos fabricantes de vinho e cachaça um tributo chamado subsídio literário. Bom, então, com a expulsão dos jesuítas, se iniciou as aulas régias. O que era essa aula? Qualquer pessoa que tivesse algum ensinamento sobre aritmética ou outro conhecimento, poderia dar essas aulas. Só que essas aulas, a qualidade dos coadjutores, quando os professores religiosos, a qualidade era melhor, porque agora, com as aulas régias, as aulas eram dadas em qualquer lugar, num cômodo da sua sala, numa sacristia. Então, vimos um pouquinho que cai a qualidade do ensino. A educação praticamente ficava por conta de uma só pessoa, o professor. Quando muito, ele era auxiliado por um escravo ou escrava que se incumbia de limpar a sala, oferecer água aos alunos, dispor uma bacia e toalha para o asseio dos professores. Os registros escolares, a escrituração, a guarda e o manuseio dos livros eram tarefa do próprio professor, que ao fim do ano os entregava ao inspetor da província para a emissão dos certificados. Bom, agora vimos que o professor passava a fazer tudo, mas porém ele era auxiliado por um escravo, onde também fazia a função de apenas apoio, de cumprir as tarefas para auxiliar o professor. A figura dos funcionários que antes contribuíam para a educação dos estudantes se extinguiu. Assim como as bancadas eram um apoio, para o corpo dos alunos, as mesas um apoio para os livros, cadernos e tinteiros. Os escravos serviçais eram um simples apoio para as atividades de ensino. No limite, eles eram desnecessários e suas funções podiam ser feitas pelo professor ou pelos alunos. Bom, então vimos que a função dele mesmo era de apoio, porém podia ser feito pelos professores ou pelo aluno. Então, não tinha tanta valorização, né, esses primeiros funcionários. Eles eram um pouco desvalorizados em relação aos escravos. Em 1772, quando começaram as aulas régias, até 1822, o ano da independência do Brasil, não há registro da construção de uma escola sequer no Brasil, com exceção da Corte do Rio de Janeiro. Mesmo lá, as aulas de ensino básico e os dos primeiros cursos superiores funcionavam, na maioria, em prédios adaptados ou cedidos como quartéis do Exército e da Polícia, e até em cadeias públicas. Bom, então podemos ver aqui também que o ensino era bastante precário, né? Que o ambiente escolar, a sala, o ambiente onde era dada essas aulas eram precários, que podia ser até mesmo em quartéis, ou cedido pelo Exército ou pela Polícia, e até mesmo em cadeias. É interessante perceber que a quantidade e a qualidade da educação escolar, naquela época, cai na proporção da inexistência ou servidão dos funcionários. Por essa e outras razões, entre 1800 e 1820, multiplicam-se nas cidades maiores as escolas particulares, que mesmo pagas, passaram a ser opção de muitos. Bom, é como nós falamos na aula passada, retrasada, o que viemos falando desde da nossa primeira aula, que a partir das escolas particulares foi preciso uma maior demanda desses funcionários, que assim acaba criando mais função para esses funcionários. Assim, eles passaram a ter
um pouquinho a mais a sua valorização. Como construir novas escolas dependiam de pessoas para fazer as funções, os afazeres da escola, do tipo cumprir as tarefas e sendo os funcionários de apoio nesse caso. A Inconfidência Mineira, um movimento de alguns brasileiros que conspiraram contra as autoridades portuguesas em Vila Rica, eles queriam a independência do Brasil, a abolição da escravatura, a liberdade de imprensa e da indústria e a criação de escolas primárias e secundárias e universidades. Era tempo das aulas régias, que haviam reduzido a 2% o número de matrículas escolares em relação à população. A Inconfidência fracassou, mas não seus ideais. Com a independência, foi convocada a Assembleia Constituinte e eleitos os deputados das 17 províncias, que trouxeram a reivindicação de escolas primárias e secundárias para a corte de Dom Pedro I, no Rio de Janeiro, e a reivindicação das escolas primárias e secundárias. Só que as verbas arrecadadas mal davam para pagar a indenização a Portugal. As dívidas da guerra, a aquisição dos navios da marinha, o custeio dos palácios, assim as aulas régias, agora imperiais, continuaram sendo a forma de oferecer educação escolar no Brasil, sem a presença efetiva de funcionários que colaborassem com os professores. A coisa só começa a mudar depois de 1834, quando a responsabilidade de oferecer escolas passou para as províncias. São Paulo, Pernambuco, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, no interior, e Rio Grande do Sul, então chamada São Pedro, na fronteira, fundaram muitas escolas em suas capitais, um liceu ou ateneu secundário. A multiplicação de escolas primárias e a construção de prédios para esses estabelecimentos maiores é o que se juntaram às escolas normais no fim do século XIX. Motivaram uma mudança que muito nos interessa, com o aparecimento de dois tipos de novos funcionários, ambos assalariados. Quem são esses funcionários? Em quase todas as cidades dos estados brasileiros foram criadas escolas primárias. Qualquer que fosse seu tamanho, além dos professores, era necessária a contratação de funcionários para a conservação e para as secretarias. A essas, no meados do século XX, juntaram-se as merendeiras. Nas escolas maiores, os bibliotecários e outros auxiliares, em laboratórios, operação de audiovisuais. Bom, então podemos ver, com a criação de novos prédios, de novas escolas, foi estabelecido a contratação de novos funcionários, e agora eram eles assalariados. Então, eles desempenhavam suas funções e tinham o seu salário a receber. E foi aumentando essa demanda de contratação de funcionário a partir do momento que teve a construção de novas escolas e se instituiu a escola primária e secundária e as universidades. Como que se dava o recrutamento desses funcionários nas escolas? Onde vigoravam relações clientelísticas por indicação política, nos ambientes gerencialmente mais avançados, por concursos públicos. Daí dois tipos de funcionários que até hoje temos em nossas escolas e nos órgãos dos sistemas de ensino, que são os subempregados clientelísticos e os burocratas administrativos. Onde podemos dizer que os burocráticos, mais ligados a atividades de ensino, mais escolarizados e salarialmente mais valorizados. E os subempregados clientelísticos, ou seja, chamados como serviçais, desintegrados da função educativa da escola. Também entre os professores, em menor escala, acontecia a admissão de servidores por critérios informais, principalmente no caso de professores leigos, sem habilitação.
Com o aparecimento das associações e dos sindicatos, que como nós vimos na nossa segunda aula, e com as novas regras legais, que é a nossa LDB, o modelo clientelista no serviço público entra em crise, aparecendo a prática da terceirização dos contratos com empresas. No caso dos professores, isso ficou difícil pela regra constitucional do concurso público de provas e títulos. Bom, aqui entra a questão da profissionalização. Os funcionários precisam não somente saber fazer o que fazem, mas sistematizar e institucionalizar suas identidades funcionais. Estamos num tempo de transição, construindo e organizando essas novas identidades, esses novos perfis. Bom, pessoal, e aqui voltamos a falar de novo da capacitação, da profissionalização, da formação. O quanto é importante, vimos que antigamente, como eles não tinham formações, não tinham capacitação, eles eram apenas fazedores, cumpridores das suas tarefas. E hoje não, hoje com a formação você pode se tornar um educador na sua função. Você merendeira, você não vai ser apenas uma cozinheira, não, você vai ser uma educadora. Você vai saber os conhecimentos nutricionais para melhor desempenhar sua função, para melhor ajudar esse aluno a ter um ensinamento sobre isso. Então, vamos ver melhor como que se dá essa profissionalização. Atualmente, quando se faz um concurso para algum cargo não docente, na maior parte das vezes só exige a proficiência em provas de conhecimentos gerais. Selecionavam-se merendeiras com questões de português, matemática e conhecimentos gerais. Já no caso de funcionários de secretarias, exige-se, além de provas teóricas, a aprovação em questão da prática do trabalho e a apresentação não de um diploma profissional, mas um título de escolaridade como certificado de ensino médio. É bom que se diga que há 50 anos, no estado de São Paulo, exigia-se no concurso de secretário de ginásio e colégios o título de pedagogia com habilitação em administração escolar. Hoje, o recrutamento de secretários dá-se até por adaptação de professores que perderam a voz ou ganharam a alergia após o GIS. Bom, aí então é uma readaptação. Como o professor perde a sua função devido a esses acontecimentos, ele pode ser encarregado a ter uma função dentro da secretaria, dentro do processo de ensino. Estamos no momento de desconstrução e reconstrução de papéis e identidades. O pró-funcionário, que é o nosso caso, visa construir pelo menos 4 identidades de funcionários de escolas, com profissionalização em nível médio, que são eles: o técnicos em administração escolar, o técnico em multimeios didáticos, o técnico em alimentação escolar e o técnico em meio ambiente e manutenção de infraestrutura escolar. Bom, então podemos ver que o pró-funcionário é uma coisa, é um ensino bastante importante para esses funcionários que buscam a formação. Ele contribui bastante para esse seu desempenho, para você se profissionalizar. Por isso é importante que vocês tenham essa dedicação, que vocês participem da aula, que vocês mandem as dúvidas pelo chat, sugestões, que vocês tenham um desempenho maior em construir o seu memorial descritivo, porque vai ser de grande importância para vocês dentro da função de vocês, dentro da escola, onde vocês poderão fazer parte do conselho escolar, do projeto pedagógico escolar, onde vocês terão um melhor reconhecimento social. Essas identidades irão pegar? Lógico que sim, mas depende muito de vocês, do seu sucesso neste curso e da forma como você vai transformar e transparecer seu papel na escola e no sistema. Uma merendeira, embora possa ser considerada na escola uma educadora, é simplesmente uma executora ou uma fazedora de merendas.
Já a técnica em alimentação escolar, que é o caso de vocês, onde todos vão sair formado, capacitado, é uma educadora profissional, que domina os conhecimentos da nutrição e que planeja, executa e avalia seu trabalho, tanto como produtora dos mais saborosos cardápios, como educadora alimentar, integrada à proposta pedagógica da escola e assim é também nas outras identidades. Bom, então é como eu falei, com a capacitação, com a profissionalização, vocês serão não apenas uma executora de merendas, não, vocês serão uma educadora alimentar, vocês terão conhecimento nutricional e acredito que junto com a nutricionista, vocês irão desempenhar melhor a função de vocês. Vocês poderão contribuir com a formação desses novos alunos, nessa nova proposta da escola atual que temos hoje. Com a habilitação profissional, além da competência, haverá um reconhecimento público, que é como eu falei. Limpar uma sala de aula é uma ocupação. Fazer a manutenção da infraestrutura, transformar os espaços das escolas em espaços educativos, será uma nova profissão. Temos a pretensão não somente de capacitar os atuais 500 mil funcionários de escolas estaduais, municipais e habilitá-los como técnicos, mas oferecer esses 4 cursos nas escolas de ensino médio. Adolescentes que no passado se encantavam com o magistério, hoje se encantam com a informática. De agora em diante, poderão se encantar também com as novas profissões envolvidas na proposta do profissionário. Bom, então, com esse curso de nível médio, curso técnico, abrirão também espaço para outras pessoas que queiram desempenhar essa função. Porque agora vocês vão ser capacitados, vocês vão ser formados, vocês vão ter essa formação para desempenhar a sua função melhor e ser uma educadora. Então, volto a repetir novamente. Tem um melhor desempenho, vocês terão um sucesso muito grande, a motivação para vocês fazerem esse curso é muito importante, então é preciso mesmo que vocês façam com o coração, desempenhem bem durante o nosso curso técnico, para que vocês possam ser melhor capacitados. Bom, vamos refletir agora sobre alguns conceitos que a nossa unidade 4 traz, que é a formação. A palavra formação, em relação à educação, tem 2 sentidos. Em primeiro lugar, ela é o diferencial da educação diante dos processos de desenvolvimento pessoal, socialização e comunicação. Ou seja, além dos processos biológico e psicológico, que acontece inevitavelmente com o devir e com a existência temporal da criança e do adolescente e do adulto, além das influências do meio social, transmitidos materialmente e espiritualmente. A linguagem, ou seja, para existir a educação é necessário se ter um projeto, um objetivo a se alcançar, tanto por parte da pessoa que se educa, quanto pela comunidade, que educa e que por isso escolhe aspectos formativos. Temos também uma escola, por exemplo, que tem estabelecida sua concepção de cidadania, inclui no seu currículo elementos como a solidariedade e exclui outros, como o álcool, as drogas. A pessoa e a sociedade educam-se e deseducam-se. A escola só pretende educar. O segundo sentido de formação, que se aplica muito propriamente à formação profissional, que é o caso de vocês. A formação de professores, a formação de funcionários. É a escolha de conteúdos, métodos e técnicas que conduzem os estudantes a certo perfil de competência, ou seja, de conhecimentos, valores e habilidades articulados. Nesse segundo sentido, pode-se dizer que uma merendeira, embora educada, não é formada. Já uma técnica em alimentação deve ser formada
e preencher, no fim do curso, um perfil de competências que correspondem à sua habilitação profissional. Nosso segundo conceito, que o autor traz na nossa unidade 4, é sobre a clientela escolar. Se todos os brasileiros atualmente têm direito à educação, então toda a população de seu município pode se considerar uma clientela escolar. A questão passa a ser de política pública. Bom, então se todos os brasileiros atualmente têm direito à educação, então toda a população de seu município tem a sua clientela, é uma clientela escolar. Um novo conceito também que o autor traz é a senzala. A educação da maioria da população brasileira nos séculos 17 e 18 se fazia não na escola, mas numa prisão, e que entre 60% e 80% da população das cidades, vilas e fazendas eram construídas de escravos negros, que moravam acorrentados em senzalas e aos quais se negava qualquer tipo de estudo e de escola. O que interessava aos fazendeiros de cana, fumo, algodão, café, eram os braços musculosos e cabeças vazias, incapazes de contestar a ordem escravista e o chicote dos feitores. Assim, o desenvolvimento biológico e psicológico dos negros eram ditado pelo modelo do trabalhador forte e boçal, das trabalhadoras de peitos e de úteros produtivos e de habilidades no fogão. A socialização se fazia no formato da obediência e a comunicação no ideal do cala-boca respeitoso. O negro educado era o negro dócil e a negra sorridente era a negra submissa. Bom, podemos ver então que hoje, apesar que ainda precisamos bastante melhorar nosso ensino, nosso estudo, mas vimos que antigamente os escravos não tinham essa educação, eles não tinham uma formação, eles só serviam mesmo para ser servidores braçais, onde o que dependia deles era o seu músculo, não o seu raciocínio. Eram feitos de músculos e a cabeça vazia, o que eles queriam contratavam os fazendeiros das grandes fazendas, eram os negros assim, sem conhecimento nenhum. A educação escolar. A educação, seja como orientação do desenvolvimento biológico e psicológico dos indivíduos, seja como processo de transmissão e indução de cultura, que se dá pela socialização e pela comunicação informadas por valores. É um fenômeno universal em todas as sociedades e em todas as épocas. Quando começa e o que é a educação escolar? Nos povos da antiguidade, quando as ciências se complexificaram a ponto de não caberem em todas as cabeças, quando se inventou a escrita para armazenar informações e repassá-las, quando estratificaram os grupos e a educação de uns não serviam para a educação de outros, surgiram as escolas, ou seja, ambientes seletos que tinham como objetivo específico o ensino e a aprendizagem de conhecimentos, habilidades e valores que interessavam aqueles, que é a clientela. No Egito, na Mesopotâmia e na Grécia nasceram as escolas, com professores e alunos por iniciativa dos próprios grupos sociais ou por decisão do Estado, dos governantes. Na Idade Média, as escolas eram instituições da Igreja. Foi na França, com a Revolução, que se deu a ruptura e se organizou a escola pública laica. Hoje, no Brasil, a sociedade como um todo educa pela mídia, pelas leis, pelas igrejas e pelas instituições familiares. É a educação informal, não sistematizada. A educação formal dá-se pelas escolas públicas e privadas, na educação básica e pela
a universidade e faculdade de educação superior. Bom, pessoal, então, nessa unidade vimos, então, o processo histórico dos primeiros funcionários, desde os religiosos, professores religiosos, até passando pelos escravos e até chegar às escolas hoje, universidades, onde os ambientes são bem preparados, os professores e funcionários podem ter essa formação, essa capacitação através do profissionário. E para melhorar mais a nossa aprendizagem, para organizar nossas ideias, para a gente montar o nosso memorial descritivo, eu vou passar para vocês algumas atividades relacionadas ao assunto de hoje. Nossa primeira atividade, vimos que os primeiros funcionários de escola foram os religiosos jesuítas. 4 professores e 2 irmãos coadjutores. Qual eram as suas funções nessa época? Aponte a incorreta. Letra A. Os religiosos não eram responsáveis somente pelo ensino e mais nada na vida dos alunos? Letra B. Alimentação, saúde, lazer, religiosidade, desenvolvimento corporal e psicológico? Letra C. Trabalhavam como cozinheiros, enfermeiros, sacristãos, horticultores, bibliotecários, vaqueiros, administradores de fazendas, pilotos de navio, construtores, pintores e com outras ocupações mais ou menos relacionadas ao processo de ensino e centradas na materialidade da cultura? Ou letra D, davam as aulas a princípio de primeiras letras e logo em seguida do que se chamava de ensino. Atividade 2. Para substituir as escolas jesuítas, instituíram as aulas régias. Como se dava a alfabetização nesse período das aulas régias? Como que funcionava? E atividade 3, em relação à gênese histórica dos funcionários, marque verdadeira ou falsa. A primeira, obtida a autorização de Lisboa, o professor reunia aos poucos alunos que se dispusessem a aprender numa sala de sua casa, numa sacristia ou num cômodo de alguma repartição pública. Segunda, a educação praticamente ficava por conta de uma só pessoa, o professor. Os registros escolares, a escrituração, o guarda e o manuseio dos livros eram tarefas dos escravos, que ao fim do ano os entregavam ao inspetor da província para a emissão de certificados. Os escravos se incumbiam apenas de limpar sala, oferecer água aos alunos e dispor uma bacia e toalha para asseio do professor. A figura dos funcionários que antes contribuíam para a educação dos estudantes se extinguiu aos escravos serviçais, que era apenas um simples fazedor de apoio, sua função era apenas de apoio. Bom, em relação então ao nosso conteúdo de hoje, façam essas atividades, acredito que esteja bem fácil, porque foi tudo que foi falado na aula de hoje, e eu volto em seguida para a gente fazer a nossa correção. Até daqui a pouco. Então, vamos à nossa correção. Primeira, vimos que os primeiros funcionários de escola foram os religiosos jesuítas. 4 professores e 2 irmãos coadjutores. Qual eram as suas funções nessa época? Aponte a incorreta. Bom, vimos que a letra A, os religiosos não eram responsáveis somente pelo ensino e mais nada na vida dos alunos. Dentre essas aqui, qual que vocês, relacionada ao assunto, qual que se parece mais, qual que é a incorreta dessas? Vimos que a função deles era de tudo, eles faziam de tudo, mas a incorreta é a letra A,
que eles não eram somente responsáveis pelo ensino, eles eram responsáveis por toda a vida do aluno. Eles tinham a função de desempenhar desde a alimentação, da saúde, do lazer. Então, nessa primeira, a letra A é a incorreta, em que em relação os religiosos não eram apenas responsáveis pelo ensino, mas por toda a vida dos alunos. A 2. Para substituir as escolas jesuítas, instituíram as aulas régias. Como que se dava a alfabetização naquela época? Bom, vimos que com as aulas régias, a alfabetização se dava a qualquer pessoa que dominasse a gramática e a aritmética, se apresentava ao presidente da Câmara para dar aulas. Vimos também que essas aulas eram dadas em qualquer repartição, até mesmo numa sala de aula, numa sacristia. Então, portanto, com as aulas régias não tinha a formação do professor, apenas ele tinha que ter o domínio em gramática e aritmética, ele poderia dar essas aulas. Já a nossa terceira questão e última, em relação à gênese histórica dos funcionários, marque verdadeiro ou falso. Letra A. Obtida a autorização de Lisboa, o professor reunia aos poucos alunos que se dispusessem a aprender numa sala de sua casa, numa sacristia ou num cômodo de alguma repartição pública. Bom, então, como eu falei, essa daqui é verdadeira. A B. A educação praticamente ficava por conta de uma só pessoa, que era o professor. Vimos também que depois, com as aulas régias, a função do professor era só essa, era somente a educação. Também é verdadeira. A letra C. Os registros escolares, a escrituração, o guarda, o manuseio dos livros eram tarefa dos escravos, que ao fim do ano os entregavam ao inspetor da província para a emissão dos certificados. Bom, esses afazeres, essa função era destinada não aos escravos, então essa daqui, ela é falsa. Esses afazeres era destinado ao professor. Ele que era responsável para registrar a escrituração, a guarda desse manuseio do livro, que ao fim eles entregavam ao inspetor da província para a emissão dos certificados. Então a letra C é falsa. D. Os escravos se incumbiam apenas de limpar sala, oferecer água aos alunos e dispor uma bacia e toalha para a ceia do professor. Bom, em relação também a essa gênese histórica, essa daqui é a verdadeira também. A letra E. A figura dos funcionários que antes contribuíam para a educação dos estudantes se extinguiu. Os escravos serviçais eram apenas um simples apoio para as atividades do ensino. Bom, como vimos também, nessa fase, nessa época, os escravos também eram apenas atividades de apoio, faziam apenas atividades de apoio do ensino. Portanto, essa também é a verdadeira. Bom, aqui eu deixei alguns lembretes para vocês, que é bastante importante para a formação do educador em alimentação escolar, que é acessar o ambiente virtual, para que vocês mandem a dúvida de vocês, participem do chat, fazer a leitura da unidade 4, fazer as atividades do caderno, que também é bastante interessante, vai ajudar vocês a montar o memorial descritivo, e relatar a sua opinião e entendimento da aula no memorial descritivo. Bom, em relação ao memorial descritivo, eu gostaria de dizer a vocês que não tem segredo. O memorial descritivo, como na aula de hoje, acredito que você tenha anotado alguma parte importante. E nisso, com essa parte importante, com os comentários que você fez em um rascunho, você vai montar seu memorial descritivo. Acredito que a maior dificuldade é em relação à formatação. Mas no ambiente virtual, tem disponível para vocês as normas, tem um modelo de como montar esse memorial descritivo. Então, eu quero que vocês tenham consciência que o memorial descritivo não é uma coisa que é para ter dificuldade, para se dificultar, não. O memorial descritivo é o resumo da aula de hoje. Você vai chegar em casa ou no momento que você vai ter mais disponível
e vai montar esse memorial, vai fazer um resumo da aula de hoje, com os seus pontos que você acha importante, a sugestão que você tem, com as vivências que você tem dentro da escola, como você pode relacionar isso com a vivência de vocês, com a função de vocês. Então é bastante interessante que vocês pensem o memorial como algo da sua vida, uma história que você está contando do momento que você está participando desse curso, do Profuncionário. Então, acredito que vocês tendo esse pensamento, vocês vão ter um melhor desempenho em montar esse memorial. Bom, eu queria deixar um abraço e agradecer a participação da tutora Kelly, de Nova Brasilândia do Oeste, da tutora Luciane, de Espigão do Oeste, e da tutora Ana Ruth Vieira. Obrigado pela participação no chat, continue participando, influenciando seus alunos a participar também, mandar suas dúvidas e sugestões. Bom, pessoal, então por hoje é só. Eu agradeço a presença de vocês. Quero desejar a vocês uma ótima semana, um bom feriado. Como na segunda vai ser feriado também, nosso encontro vai ser no próximo dia 28, então vocês têm um tempinho a mais para se dedicar ao memorial, para fazer as atividades do caderno e fazer também a leitura das unidades próximas, que está disponibilizado no ambiente virtual. Desejo a vocês uma boa Páscoa e até o próximo encontro.